O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um resumo das ações tomadas pelo governo federal para combater a pandemia e os efeitos econômicos das ações de governadores e prefeitos desde o início do ano. Um resumo enfatiza que as ações incluem reação à pandemia, defesa da vida dos brasileiros, manutenção do emprego, preservação da dignidade desta nação. 2019, Brasil volta ao caminho da prosperidade. A taxa de desemprego cai para 11% em dezembro, segundo o IBGE. Brasil foi o quarto principal destino de investimentos no G20 em 2019. Fim da rotina de escândalos de corrupção. Defesa da vida e combate ao crime. Pensão vitalícia para famílias com vítimas do vírus Zika. Impostos zerados para medicamentos contra câncer e AIDS. Queda em todos os principais índices de violência. Recordes de apreensão de drogas que continuam avançando. Em 2020, o governo que fez isso e muito mais é o mesmo que não mede esforços contra a pandemia e suas consequências econômicas. Em 20 de janeiro, notificação de portos, aeroportos e fronteiras. 26 de janeiro, o governo cria um grupo interministerial para coordenar a reação à ameaça. A rede pública de saúde começa a ser preparada. Em 3 de fevereiro, o governo decreta estado de emergência em saúde, 20 dias antes do carnaval. 9 de fevereiro, Operação Regresso. Em aeronaves presidenciais, brasileiros retornam de Wuhan. 2 de março, primeiros 30 mil kits para diagnóstico de Covid-19 distribuídos. 14 de março, 5 bilhões de reais para ações diretas contra o vírus. 17 de março, o governo zera tarifas de importação de bens úteis. 18 de março, 5 bilhões para pequenas e microempresas. 23 de março, a medida provisória 927, uma série de medidas para evitar demissões. Em 9 de junho, o ministro Paulo Guedes anunciaria que as ações do governo já evitaram 10 milhões de demissões. 25 de março, socorro aos estados, suspensão de dívidas e 16 bilhões de reais em socorro. 1º de abril, auxílio emergencial. 14 de abril, 4,7 bilhões para proteção a povos tradicionais, indígenas, quilombolas, etc. 16 de abril, 50 milhões do BNDES para novos leitos de UTI. 17 de abril, convocação de 3.391 médicos. 20 de abril, 71 milhões de EPIs, luvas, álcool, etc., já distribuídos. 22 de abril, mais 46,2 milhões de testes. 27 de abril, aquisição de 14 mil respiradores nacionais. 30 de abril, mais de 50 milhões de brasileiros receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. 1º de maio, treinamento de 500 mil profissionais de saúde. 3 de maio, alimentação de alunos garantida. 4 de maio, o Brasil investe mais que a média dos países emergentes e mais que os avançados contra a pandemia. 7 de maio, o presidente Bolsonaro vai ao STF discutir medidas em favor de empresas e trabalhadores. 13 de maio, mais de 400 mil cestas básicas a indígenas. 17 de maio, ações já somam 350 bilhões de reais. 18 de maio, o governo zera impostos sobre medicamentos e testes contra o Covid-19. 20 de maio, da União para os Estados, 14.501 médicos, 3.810 UTIs habilitadas, 82,3 milhões de EPIs, 8,4 milhões de testes, 2,9 milhões de cloroquinas. 23 de maio, o Ministério da Saúde muda o protocolo para uso da cloroquina. 28 de maio, estados e municípios, balanço. 125,8 bilhões já destinados, 60,5 bilhões em envios diretos, 35,34 bilhões em renegociações com a União,
13,98 bilhões em renegociações com bancos públicos. Manutenção do emprego, balanço. Mais de 1.800 medidas, mais de 8 milhões de empregos preservados, 40 bilhões para pequenas e microempresas, parcelamento e adiamento de diversos tributos. 1º de junho. Laboratórios públicos já aumentaram em 451% a capacidade de testagem. 2 de junho, 20 bilhões em novo programa para pequenas e microempresas. 3 de junho, transparência, o site comprasgovernamentais.gov.br. 3 de junho, Brasil integra esforço internacional acelerador de vacina. 5 de junho, a maior operação de apoio a brasileiros na história do Itamaraty, mais de 23 mil repatriados. 8 de junho, atenção a povos indígenas e quilombolas, 4,7 bilhões disponibilizados, ala hospitalar exclusiva no Amazonas, 6 mil aldeias atendidas, 154,4 mil famílias indígenas, 7,3 mil famílias quilombolas, 34 equipes de resposta rápida, 419 mil cestas básicas. 10 de junho. O Brasil passa a integrar Grupo de Ação Global pós-pandemia do Fórum Econômico Mundial. 10 de junho, 76,6 bilhões já pagos no auxílio emergencial. 46,6% dos recursos foram para o Norte e o Nordeste. O Brasil é um dos países que mais recupera infectados, investiu quase 1 trilhão no total, mais de 10 milhões de empregos preservados, auxílio emergencial prorrogado, mais de 1 bilhão para leitos, 11,3 milhões de medicamentos, 115 milhões de EPIs, 10 milhões de testes, 3.854 respiradores. 2 foram as determinações desde sempre: defender a vida, preservar os empregos e a dignidade dos brasileiros. Não está sendo fácil, não será fácil, mas vamos retomar nosso caminho rumo à prosperidade. Confira as ações do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e suas vinculadas. Famílias de baixa renda em Iguatu, no Ceará, e em Campina Verde, Minas Gerais, estão recebendo novas moradias. O MDR autorizou a entrega das chaves de 1.000 unidades habitacionais. Também no Ceará e em Minas Gerais, mais de 38 milhões de reais serão disponibilizados para obras de pavimentação, construção de ciclovias e instalação de sinalização viária e calçadas com acessibilidade. O MDR vai apoiar o Amapá na concessão dos serviços públicos de saneamento. Acordo de cooperação técnica foi firmado para viabilizar a realização de consulta pública. 5.051 pequenos empreendedores do Nordeste já receberam apoio com recursos da linha de crédito emergencial. Ao todo, foram liberados 422 milhões e 200 mil reais. Já no norte do país, as contratações superam os 100 milhões de reais. Os interessados em buscar o financiamento na região devem procurar o Banco da Amazônia. A Sudene está selecionando projetos sobre reuso de águas cinzas no semiárido. As propostas podem ser enviadas até 23 de junho. O valor disponibilizado é de mais de R$ 1 milhão. 16 municípios sergipanos receberam 18 tratores para auxiliar o trabalho de produtores rurais no estado. O investimento do Denox foi de R$ 2 milhões. A Codevasf investiu mais de R$ 4 milhões na compra de equipamentos para apoiar atividades produtivas e realizar a manutenção de vias. 16 municípios de vários estados foram beneficiados. Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nas ações e programas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.